Olá, boa noite. Sejamos todos bem-vindos, que a espiritualidade nos acompanhe em mais uma noite de reflexão e de trabalhos aqui na nossa Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Meu nome é Neide e junto com vocês nós vamos refletir hoje sobre uma fala do nosso Mestre Jesus. Então, se alguém ainda não lembrou de colocar uma aguinha para ser fluidificada, pode estar fazendo ainda, certo? E ver qual a intenção, qual medicamento pedir para que seja colocado nesta água. Então, como todas as terças-feiras, nós temos aqui nossos trabalhos espirituais e estendendo até os seus lares. E hoje a gente vai refletir sobre uma pergunta do Mestre Jesus. Então, quando Bartimeu, um mendigo que andava à beira da sociedade e cego, e um determinado dia, quando por ali passava Jesus, ele apelou para a sua cura, né? Então esse é o ponto principal que vai ser usado nesse tema, para que possamos refletir sobre a importância do que devemos pedir, a importância do que temos bem claro de como pedir e também de como nos prepararmos para receber. É necessário a gente saber o que pedir e é necessário ter fé, acreditar e estar receptivo para receber. Então, Jesus faz a seguinte pergunta: que queres que eu faça? Ele perguntou ao cego de Jericó, Bartimeu. Isso está lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 51. Então, cada aprendiz deve estar na sua lição. Cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida. Cada vaso na sua utilidade. Cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos nossos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos por misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo Mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. O que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia. Tudo está nos desígnios de Deus. Então Bartimeu, o cego, soube responder, solicitando sua visão. Então ele pediu, que Jesus lhe curasse da cegueira. Ele pediu que ele voltasse a enxergar. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e quando por ele interpelada responde em
prejuízo próprio? Eis aqui uma questão muito interessante. Ali no início, né, nos foi colocado assim, ó, que cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, e cada vaso na sua utilidade, e cada lutador com a prova necessária. Então, tudo está no lugar certo, tudo está conforme deve estar e conforme é necessário estar, e tudo vai acontecer de uma forma que é necessário ou que já está no lugar certo com a aprovação divina. Também tem uma fala, né, que Chico Xavier dizia: nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão e um propósito de ser. Então, se a gente for analisar aqui, o Bartimeu, cego de Jericó, ele estava no lugar certo, né, na hora certa. E quando Jesus lhe dirigiu: o que queres que eu faça? Ele soube dizer com convicção. Ele soube responder. Ele solicitou a visão. Ele sabia o que ele queria. E aí o que nos leva a refletir também, tantas vezes nós acabamos pedindo alguma coisa para Jesus, para a espiritualidade, e a gente não reflete, e a gente não sabe exatamente se aquilo realmente vai ser uma solução, é necessário, é importante. Qual o contexto de toda a história pela razão do que eu estou pedindo? Será que o que eu estou pedindo para Jesus vai ser em benefício só meu ou vai beneficiar um todo? Que muitas vezes alguma coisa que é em benefício próprio ou só para mim, ele vai prejudicar muito mais gente ao nosso redor. Às vezes é um pedido egoísta, um pedido em benefício próprio, só para a gente. Claro que a gente pode pedir, sim, alguma coisa só para a gente, mas o resultado desse pedido, ele vai ter um benefício mais extenso, mais além. E se eu receber esse benefício, ele não prejudica ninguém? Será que não vai prejudicar mais gente? Ou vai ficar muito mais ruim para as pessoas que convivem comigo? Então a importância do que a gente saber o que a gente está pedindo e analisar exatamente aquilo que a gente está pedindo. Mais adiante aqui nos fala o seguinte, ó: lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelas mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Aí tem alguma coisa muito importante que a gente pode refletir. É um exemplo que é muito citado e talvez seja o que mais a gente clama e pede por socorro, é quando a gente tem uma doença física ou quando alguém que a gente muito ama tem uma doença física. A gente pede a cura.
A gente pede desesperadamente que nos livre dessa dor física, que nos livre desta doença que nos definha. Então, e muitas das vezes, essa doença física, ela vem para que a gente receba a cura da alma, a cura do espírito. As doenças físicas, tantas vezes, nos impossibilitam de determinadas ações, determinadas situações. Muitas doenças físicas nos deixam acamados. E esse momento é necessário para que a gente reflita, para que a gente sinta a importância de parar, de analisar, de orar. Muitas vezes uma doença física ela nos impede de cometer algumas atrocidades, de algumas injustiças. Então, quando fala que o vaso está no lugar certo, nesse momento está se referindo às coisas que a gente muitas vezes interpreta como um mal e na verdade é um bem. Outras vezes, uma doença física, uma dor física, ela também, além de estar depurando a nossa alma, ela está saldando dívidas. Algumas coisas que a gente cometeu, algumas coisas que a gente fez que não eram tão bonitas lá na nossa outra encarnação, numa vida passada, então a gente salda alguma dessas dívidas com uma doença no corpo físico. E a gente salda aqui, né, na Terra, algumas dívidas, para que quando a gente volte para a nossa pátria, quando a gente volte para casa, nossa verdadeira casa, nosso verdadeiro lar, a gente volte mais puro e a gente volte com bem menos dívida. Então nada é por acaso, nada acontece por acaso. Algumas coisas que acontecem que a gente acha desastroso, muitas vezes é um livramento. Está nos livrando de alguma outra coisa. É natural que peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entretanto, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem. Nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho e que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Então aproveitemos a oportunidade. Aqui já está falando uma outra situação. Aqui já está falando que é tudo e sempre nós estamos no lugar certo. Então aproveitemos a oportunidade para o trabalho no bem, na seara do Mestre Jesus. Aproveitamos esta passagem, esta encarnação para trabalhar na seara do Mestre Jesus. Aproveitemos estes momentos de dificuldades, este momento de uma perda de um material ou de uma perda da saúde para uma reflexão, uma autoanálise e também para trabalhar no bem. Algumas vezes as coisas que nos acontecem nos impossibilita de algumas coisas, mas nos possibilita de outras tantas. Então nós temos que ter a visão, nós temos que ter a sensibilidade
de analisar cada situação e perceber o quão bem existe naquela situação, o que realmente me trouxe de lição. O que exatamente essa situação, essa doença, esta perda, esse momento me trouxe de bem. Fazer uma reflexão. Por que exatamente isso está acontecendo? O que eu posso tirar de lição ou o que eu posso tirar no proveito de o bem na causa do Mestre Jesus ou em benefício da minha família. Então, tantas vezes falta a gente saber analisar e a gente sofre em demasia. Essa falta de percepção, essa falta de sensibilidade, essa falta de aproximação com o nosso Mestre Jesus faz com que a gente muitas vezes se revolte e não entenda o que está acontecendo. É claro que devemos pedir sim, como Bartimeu, o cego, pediu, né? Precisamos pedir. Mas vejamos bem, é justo o que eu estou pedindo? É necessário? É importante? O que isso vai trazer de benefício? Analisar o que a gente está pedindo. E também muito importante é que saibamos sermos gratos, agradecer cada situação, até mesmo as doenças, muitos desabores, porque algum benefício isso vai nos trazer. Como disse o texto, tantas dores físicas muitas vezes vêm para curar as dores da nossa alma, aliviar o nosso espírito e nos aproximar de Deus, nos aproximar da espiritualidade. Porque com certeza quantas e quantas vezes a gente, estando tudo bem na nossa vida, estando tudo maravilhoso, ai que bom, tudo muito feliz, tudo muito bem, a gente nem lembra do Mestre Jesus, a gente nem lembra de agradecer. Então às vezes tem aquela puxadinha de tapete, aquela puxadinha de orelha, para a gente cair na realidade e saber que estamos aqui nesse plano de passagem e que necessitamos sim de nos aproximarmos de Deus, de nos aproximarmos do Mestre Jesus, da espiritualidade, para o nosso melhoramento, para o nosso burilamento, para que a gente possa voltar para casa melhorados. Então saibamos aproveitar as oportunidades, independente dessas oportunidades serem doloridas ou não. Então, queridos irmãos, a mensagem de hoje é que possamos refletir sobre o que a gente tem pedido ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade, a Deus. E também, nada acontece por acaso, nada é em vão. Cada situação que estamos passando, ela é necessária por alguma razão. Tem uma razão de ser e de acontecer. Então fica a mensagem de hoje para que a gente possa refletir sobre os nossos pedidos e analisar a situação que a gente vive e muitas vezes agradecer aquilo que hoje nos machuca, porque certamente aquilo vai nos aliviar lá na frente. Uma boa noite a todos, muito obrigada e até a próxima mensagem.